Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz o cálculo de isolamento térmico. Então, para que isso é importante para a gente? Então, aula de hoje, vou passar um pouco da teoria e vamos fazer um exercício igual ao exercício que eu passei para vocês fazerem na atividade hoje. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver qual que é a definição disso, quais são os tipos de materiais que a gente vai utilizar, como que a gente faz o cálculo em si, e o que é esse fenômeno chamado condensação nesse isolamento que a gente faz. Então, beleza. O que é a definição do que é o isolamento térmico? A definição é você proteger alguma superfície, tanto para perder calor ou ganhar calor de forma involuntária. Então, por exemplo, se você estiver analisando um forno, você não quer que o calor do forno saia do forno e vá para o ambiente. Agora, se você quiser analisar um refrigerador, você não quer que o calor do ambiente vá para o seu refrigerador. Então, por isso que a gente utiliza uma aplicação de um material revestindo isso que a gente está analisando, e esse material a gente vai chamar isso de isolante térmico. Esse isolante térmico vai ter, então, uma condutividade térmica bem pequena. Então, quanto menor a condutividade térmica desse material, melhor vai ser para a gente. Então, se eu quisesse falar qual que é o objetivo disso aí que a gente está fazendo. Nosso objetivo, então, eu tenho que minimizar a fuga de calor. Então, eu não quero ganhar calor involuntariamente e não quero perder calor involuntariamente. Por quê? Se isso acontecer, pode acontecer, por exemplo, gastar muito mais energia, já que você está perdendo calor ou ganhando calor de forma involuntária. Ou também, se você estiver perdendo calor ali ou ganhando calor no ar-condicionado, você não vai conseguir a temperatura que você deseja na sala. Ou por um acaso também de segurança, porque você não pode deixar um forno que está lá, por exemplo, a 1000 graus, e ele ficar a 1000 graus também do lado externo, porque aí ninguém vai conseguir ficar perto daquilo. Ou também evitar a condensação. A condensação a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado o que é isso. Beleza. Qual que é o fundamento desses materiais? Então, o fundamento é que eles têm uma baixa condutividade térmica. Com a baixa condutividade térmica, como é que eles conseguem isso? A maioria dos materiais, eles são porosos, esses materiais que são isolantes. Então, se eles são porosos, eles têm ar ali no meio. E esse ar tem uma condutividade térmica muito baixa. Então, tá aqui, ó, a condutividade térmica do ar é muito baixa. Então, se você tem esses poros dentro do seu material, você não vai conseguir transmitir o calor, porque o calor é transmitido através desse coeficiente aí. Então, aqui a nossa definição de como são os nossos materiais. Nosso material, então, ele é poroso, tem o ar dentro dele, esse ar tem uma baixa condutividade térmica. Dessa forma, então, você vai ter uma baixa condutividade térmica total do seu material. Vocês provavelmente já viram bastante isso na vida de vocês, questão de isolamento. Então, vamos lá. Primeira variável a mais importante. Quanto menor a condutividade térmica, melhor para a gente. Por quê? Quando a condutividade é muito pequena, eu vou conseguir utilizar uma espessura de material pequena também. Então, eu não vou precisar gastar muito material para revestir alguma coisa e isolar essa coisa. Então, por exemplo, aqui a gente está comparando os valores equivalentes aqui de cada material. Então, vejam que se a gente fosse utilizar um isolamento de poliestireno ou de lã de vidro, seria muito mais eficiente do que um de concreto. Enquanto aqui a gente precisaria de uma espessura bem pequenininha, no de concreto a gente precisaria de uma espessura muito alta para conseguir isolar da forma correta.
Então, vejam aqui que o concreto não é muito bom. Tijolo é um pouco melhor, porque é cerâmica, né, em si. Depois tem a madeira, o amianto, a cortiça, o vidro e assim por diante. Então, o que a gente pode assumir a partir disso aqui? Locais feitos de concreto são piores isolantes. Então, o ambiente de fora consegue trocar calor com o ambiente de dentro e vice-versa. Então, você perde calor mais fácil e ganha calor mais fácil. Mas, se você tiver, por exemplo, uma casa de madeira, isso vai ser bem mais complicado. Então, você percebe que lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, na Europa, em países mais frios, você tem o costume de utilizar e fazer edificações e casas em madeira. Então, esse é um dos motivos, porque isola bem a sua casa. Então, esse é um dos principais motivos. Outras características que a gente tem que ter de um bom isolante. Essa capacidade higroscópica, é a capacidade de absorção de água. Por que isso é importante para a gente? Porque quanto mais água penetrar naqueles poros do nosso material, a sua condutividade térmica vai aumentando. Porque a condutividade térmica da água é muito maior do que a condutividade térmica do ar. Então, quando você tem a absorção de água ali, nesse seu material, você vai aumentar a capacidade de condução e, consequentemente, você vai perder ou ganhar mais calor ali. Outra coisa é que você pode acontecer também que se você vai absorver a água numa temperatura baixa, você vai ter um aumento de volume daquilo ali. O negócio vai inchar. O negócio inchar pode causar a ruptura daquele isolante. Outra coisa, baixa massa específica. Isso aqui tem a ver com os poros. Baixa massa específica ou baixa densidade. Então, quer dizer que se você tem uma densidade baixa, você tem mais poros ali. Mais poros, então quer dizer que tem mais ar ali dentro, condutividade térmica menor. Outra coisa, resistência mecânica compatível com o uso. Isso é o óbvio. Você não vai colocar um negócio que não vai resistir ao que você está propondo ali. Se você vai colocar um negócio muito frágil, sendo que é um negócio que é sujeito a deformações, isso aí vai estar errado. Vai trincar, vai quebrar, você vai perder aquilo. Então, você sempre tem que levar em consideração qual a resistência mecânica que você necessita para a sua aplicação. Outra coisa, incombustibilidade. Isso aqui é o óbvio. Você não quer um isolante para pegar fogo. Então, por exemplo, lá na Boate Kiss, estava tudo errado. Por quê? Estavam utilizando um isolante acústico lá também, que era combustível. Então, a hora que começou a pegar fogo ali, o negócio foi muito rápido. Então, essa aqui é uma preocupação nossa. Tem que ter a capacidade de incombustibilidade. Outra coisa, estabilidade química. Por um acaso, se você coloca algum reagente, ele não vai reagir com ar diferente, não vai reagir com a água. Então, ele tem que ser estável. Ele não vai reagir com o que ele está sendo proposto a trabalhar. Então, tem outras características que são importantes, né? Mas aí vai de caso para caso para que a gente possa analisar isso bem. Agora vamos ver quais são os principais materiais. Então, a gente tem o amianto, esse é um mineral de estrutura fibrosa. Essas fibras aí têm então, uma resistência boa, flexibilidade e, consequentemente, também tem poros ali para que tenha mais ar dentro. Tem o carbonato de magnésio, que vem aqui de um mineral, ele tem a baixa condutividade pelo ar que fica ali dentro. Então, todas essas aqui, o que você vai ver de comum é que o ar fica dentro delas. Então, você vai ter poros, esses poros aí de ar. Tem a sílica diatomácea, que são animais marinhos, para vocês terem ideia, que a gente usa essa carapaça desse animal
para fazer esse isolante. Tem a vermiculita, que também ela tem uma propriedade interessante, que ela só dilata num sentido. Então, ela não dilata volumetricamente, ela dilata em apenas uma direção. Então, isso é interessante para alguns casos. Tem a lã de rocha, a lã mineral, a lã de vidro. Então, isso aqui vem de minerais também. E, da mesma forma, são inérteis, incombustíveis, têm baixa condutividade térmica, devido aos espaços que ficam com ar. Tem a cortiça também. Cortiça vem de árvore, então é madeira. Então, cortiça vem da casca da árvore. E também tem os plásticos expandidos. Um exemplo muito bom para a gente é aquilo que a gente chama de isopor. Então, vamos ver os formatos que a gente vai encontrar esse isolamento. Tem o formato de calha. Então, formato de calha, então, são semicilindros. Semicilindros, então, que você vai formar um cilindro completo. Então, você monta isso aqui no seu tubo. Então, isso aqui é o formato de calha. Isso aqui é o mais comum para você encontrar também em tubos de ar-condicionado. Você pode ver isso aí também, que são fabricados com plástico, fibra de vidro, cortiça, resina, um monte de coisa. Então, isso aqui é bem variável. Você tem muitos materiais para fazer isso aqui. Tem o tipo de manta. O tipo de manta é como se fosse um cobertor. Esse cobertor aí, então, ele é utilizado para a gente colocar em superfície plana ou algumas que são irregulares. Então, a gente vai fazendo o contorno do nosso equipamento com essa manta aí. Ou, se você estiver utilizando em tubo, é porque ele tem um diâmetro muito grande, você não vai achar uma calha daquele tamanho. Aí você utiliza a manta. Tem o de placa. Então, a placa é um material um pouco mais sólido, né, para a gente, um pouco mais duro, rígido. É utilizado bastante em câmara frigorífica, estufa, fogão, geladeira. Então, isso aqui, essas placas, ficam ali dentro do seu fogão para que você não queime na hora que você estiver utilizando o forno. E outra coisa, por que que o seu fogão aí geralmente tem um vidro ali na frente para você ver o que está acontecendo ali no forno? E tem outro vidro do outro lado. É porque no meio disso você vai ter, então, o ar para que você tenha a mínima transferência de calor possível ali. Então, para o vidro não ficar totalmente quente, você vai ter o ar entre dois vidros ali, você pode até perceber no seu fogão que acontece isso, para que você tenha um bom isolante. Tem segmentos também. Segmentos, então, é como se fosse uma parte de manta, parte de placa. Então, você vai pegar pequenos segmentos aqui na forma de placa, você utiliza isso aqui para aplicar em tubos de grande diâmetro. Então, você faz essas pequenas placas e reveste o seu tubo. Pode ser feito, então, com diversos materiais, né? Mas o mais tradicional aqui é lã de vidro, lã de rocha, então, flocos. Então, a gente tem como se fossem flocos, como se fossem grãos. Então, a gente vai utilizar isso aqui para fazer quase que se fosse aquela área que não é tão planejada. É quase como se fosse nossa gambiarra, né? Porque você tem umas áreas que são de muito difícil acesso e o formato delas são muito diferentes, e você tem que isolar aquilo, então você vai utilizar os flocos. Então você pega o floco, coloca isso numa tela, modela lá, coloca uma resina e assim por diante. Tem a corda. Até a corda a gente utiliza para fazer isolante. Quando a gente utiliza essa corda aqui, uma corda feita de um material isolante. Geralmente são locais que a gente faz muita manutenção. Então a gente tira isso e coloca com muita frequência. Pode ser válvula, registro, onde que a gente desmonta muito para fazer manutenção periódica, preventiva e assim por diante. E tem também aqui o papel. Papel é como se fosse uma manta, só que bem mais fina.
Ele é de fibra cerâmica e refratária, tem um peso muito pequeno. É muito fácil de manusear, então você consegue cortar isso aqui no formato que você quiser, vai lá e cola onde que você precisa adaptar. Então, isso aqui é bem útil. Tem também os granulados. Da mesma forma, a gente coloca isso aqui em locais que é de muito difícil acesso, onde está muito irregular. Então, a gente aplica esses grãos aqui para fazer com que você isole a área que você deseja, né? E tem também, por fim, os pré-moldados. Pré-moldados, então, é específico para cada aplicação. Esse aqui é o mais caro, mas geralmente é o melhor quando você quer produzir em massa, né? Então, você tem que ter um isolamento feito especialmente para você. Então, esse é um pré-moldado. Beleza. Então, como que a gente aplica esses materiais isolantes? Ele vai servir para o isolamento de equipamento. Então, você quer isolar o seu ambiente, o seu equipamento do ambiente. Você não quer perder calor, você não quer ganhar calor. Então, você tem exemplo aqui de câmara frigorífica, refrigerador, trocador de calor. Qualquer coisa assim que troca calor vai ser uma aplicação para a gente. E qual que é o nosso principal problema? É a migração de vapores ou calor. Então, a gente pode falar que é a migração de calor. O calor migrando de um ponto que você não quer para outro, isso vai te gerar prejuízo. Beleza. E essa migração aqui de calor vai acontecer devido a uma depressão, ou seja, uma diferença de pressão interna que vai acontecer pelas baixas temperaturas ali. Então, o que acontece? Você tem uma redução da temperatura interna, isso gera a sua queda de pressão. Então, aí o ar vai tentar equalizar a migração do ar ali. Quando essa migração do ar, devido a essa depressão, você vai gerar mais umidade. Se você gera mais umidade, então entra água ali no seu isolante. Se está entrando água, você vai ter um K maior. Se você tem um K maior, então você vai reduzir sua capacidade de isolamento e vai ter, então, mais perda, mais migração de vapor ou de calor. Como que a gente aplica esses materiais? Então, a gente consegue colocar também umas barreiras para que sejam impermeáveis à água. Então, provavelmente vocês já viram isso em algum lugar. A gente coloca um isolante térmico em algum tubo de um certo material e coloca uma folha de alumínio para que a gente não tenha o contato do ambiente com o isolante. Então, você não vai ter a entrada de água aqui. Então, essa aqui é um dos motivos que você vê folhas de alumínio nos isolantes. Beleza. Agora, quando a gente está analisando um equipamento que tem que ter uma temperatura superior ao do ambiente, por exemplo, um forno, uma estufa, o que acontece? Nosso principal problema é a dilatação provocada pelas altas temperaturas. Então, o que acontece? O negócio está ficando quente. Ficando quente, tende a dilatar através do fenômeno de dilatação térmica. E para acontecer, para que não tenha problemas para a gente tem que escolher um material que aceite essa dilatação térmica. Porque se por um acaso a gente sabe que o nosso forno vai dilatar bastante ali no meio, porque a temperatura é muito alta. E você coloca um isolante que não consegue dilatar tanto, você vai ter uma diferença aí. Ou se o seu isolante dilatar mais do que o forno, o que vai acontecer é que os dois vão ficar em contato e gerar esforços que não eram necessários. Beleza. Agora vamos entender como é que a gente faz o cálculo disso. A gente tem que entender que a gente quer achar sempre qual que é a largura do isolante que a gente quer utilizar. Então, qual a espessura da parede de isolante que eu vou colocar ali? Isso é o principal. E para isso,
a gente precisa das temperaturas que estão acontecendo ali no seu sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um forno, eu quero saber qual que é a minha largura do isolante que eu vou colocar ali para você não queimar sua mão. Então, a gente vai fazer que essa temperatura T4 é a temperatura que você vai colocar a mão e sentir. Então, eu quero que essa temperatura T4 aqui seja a temperatura que você consiga suportar. Então, eu vou falar lá, por exemplo, para vocês, eu quero que vocês calculem a largura de isolamento para uma temperatura externa, ali, T4, de 40 graus, porque 40 graus eu não vou queimar minha mão. Agora, se eu colocar 60 graus, eu posso começar a queimar. Então, isso aqui é o que você vai trabalhar. Ou, por exemplo, se você estiver projetando um ar-condicionado, você quer que não perca a temperatura. Então, você vai definir a sua temperatura que você quer que fique ali dentro do seu ambiente refrigerado. Então, aqui, ó, T1 é a sua temperatura dentro do forno, T2 é a sua temperatura na parede do forno, então, supondo que isso aqui é aço, alumínio, qualquer coisa assim. T3 é a temperatura na superfície do isolamento e T4 na superfície externa do isolamento. T5 é a temperatura do ar. Então, T5, temperatura do ambiente. Se por um acaso aqui tiver 25 graus, temperatura do ambiente, então T5, 25 graus. Beleza. Se a gente considerar tudo isso aqui, ó, como uma resistência térmica, então eu tenho uma resistência térmica da parede do forno e tenho uma resistência térmica do meu isolamento. Então eu vou fazer uma soma dessas resistências para achar esse decaimento aqui de temperatura. E através disso, eu vou ter o fluxo de calor ali. Então, o quanto de calor que vai ser passado de um lado para o outro. Fazendo isso, então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, T1 menos T4. Lembrando, T1, temperatura interna do forno, T4, temperatura da parede do isolamento. E aqui, assim por diante, ó, T5 é a temperatura do ar, HI é seu coeficiente de filme interno, HE, coeficiente de filme externo, coeficiente de filme é aquilo que é devido à convecção. A gente utiliza esse coeficiente de filme para tratar de convecção. Já esses termos aqui, ó, L sobre K vezes A, é devido à condução térmica. Então, K é condução e H, convecção. Então, vamos fazer esse exercício. Eu vou ler aqui com vocês e vou mostrar a solução do exercício. Um ar-condicionado com centro de processamento é distribuído em um duto retangular de alumínio com um coeficiente de condutividade aqui de 200 kcal por hora vezes metro vezes Celsius e tem espessura de 0,5 milímetros. Então, estou te falando que isso aqui ó, tem 0,5 milímetros. A temperatura no ambiente deve ser mantida em 25 graus Celsius. Então, eu quero que a temperatura do ambiente seja 25 graus Celsius. E o coeficiente de película é 8 kcal. Aqui. Sabendo-se que a temperatura da superfície interna do duto é 12, calcular a espessura do isolante térmico. Então, eu te falei qual que é o isolante térmico que eu estou utilizando aqui, ó, o K do isolante, a usar, para que não ocorra a condensação na superfície externa do duto, com segurança de 2 graus Celsius, considerando a temperatura de orvalho igual a 19,3. A única coisa aqui que é diferente, que eu estou falando que não é para condensar. Condensar, então, é sair de gasoso para líquido. Eu não quero isso porque eu não quero água no meu isolante. Então, você tem que manter uma temperatura sempre maior que a temperatura de 19,3, porque a temperatura de condensação, que é essa temperatura de orvalho, é essa aqui. E eu te falei, usa segurança de 2 graus. Então, você vai adicionar esse com esse. Agora, eu tentei fazer uma geringonça aqui para fazer aquele vídeo naquele esquema que vocês tinham pedido. Eu ainda vou
me adaptar um pouco mais, né? Nas próximas vezes vai ficar melhor, mas eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui tocando. Depois que acabar, vocês podem perguntar alguma coisa. Então, vamos lá fazer o nosso exercício da aula de hoje. Cálculo de isolante térmico. Esse exercício para o ar-condicionado. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai começar separando quais são as nossas variáveis. A primeira variável que foi dada ali no exercício é que tem uma condutividade térmica do alumínio. Então, vamos escrever isso aí. Primeira coisa, o K do alumínio. Esse K do alumínio vai ter o valor de 200 quilocaloria por hora vezes metro vezes grau Celsius. Então, isso aqui é relativo ao alumínio. Também foi dado no seu exercício que tem uma espessura de 0,5 milímetros. Então, o L aqui do alumínio vai ser de 0,5 milímetros. Se a gente transformar isso para metro, então vai ficar 0,005 metros, porque é 10 a menos 3 aqui, ó, essa transformação. Ok, próximo dado, falando que a temperatura no ambiente deve ser mantida a 25 graus. Então, sua temperatura do ambiente, temperatura do ar ali, eu vou falar que vai ser então 25 graus Celsius. Depois disso, está falando que o coeficiente de película vai ser de 8 quilocal, então seu H vai ser de 8 quilocal por hora vezes metro quadrado vezes grau Celsius. Então, o coeficiente de película tem a ver com a convecção. Depois disso, vamos ver quais são os outros dados. A temperatura da superfície interna do duto é de 12 graus. Então, temperatura interna 12 graus. Falando também, calcular a espessura do isolante térmico, e eu te dei o K desse isolante térmico. Então, vamos escrever o K do isolante. Então, 0,028 quilocal por hora vezes metro vezes grau Celsius. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Usar, para que não ocorra condensação da superfície externa, segurança de 2 graus Celsius, sabendo que a temperatura de orvalho é de 19,3. Então, a temperatura de condensação é 19,3 graus. E a gente vai utilizar um coeficiente de segurança de 2 graus. Então, quer dizer que eu quero que a minha temperatura externa não seja menor do que essa temperatura de condensação mais a segurança. Então, vou aqui escrever temperatura, vai ser a temperatura de orvalho mais a sua segurança, que é os 2 graus. Então, fazendo essa conta aqui, 19,3 mais 2, 21,3 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura que a gente tem que respeitar. Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Temos que respeitar. Beleza, agora sabendo disso, vamos para os próximos passos. Como eu não te dei área aqui no seu exercício, você pode utilizar uma área padrão de 1 metro quadrado. Então, a área vai ser 1 metro quadrado.
porque depois disso, se você tivesse qualquer outro valor de área aqui, você conseguiria multiplicar pelo valor. Então, vamos utilizar um metro quadrado. Então, primeira coisa, vou escrever para vocês qual que é a equação que nos baseia nesse exercício. Então, eu tenho a temperatura que eu quero, que eu tenho que respeitar, TS menos a temperatura interna. Isso tudo vai estar dividido pelo o comprimento aqui do alumínio, dividido, quer dizer, o comprimento aqui seria a largura, a espessura, o K do alumínio vezes a área. E também tem a parcela devida ao isolamento. Então tem o L do isolamento dividido pelo K do isolamento vezes o A. Isso tudo vai ser igual à temperatura externa, temperatura do ar, menos a temperatura que você deseja, dividido por 1 sobre o coeficiente de filme, H, vezes a área. Então, do que a gente está falando aqui? Eu estou falando de um duto de ar-condicionado. Esse duto de ar-condicionado, então, vamos supor que ele é quadrado, aqui. Tem uma certa parede. Então, esse aqui é seu duto de ar-condicionado. E o que eu vou analisar? Eu tenho que analisar qual vai ser o isolamento que eu vou colocar aqui. Então, qual o meu isolamento que eu vou colocar dentro desse meu tubo para que eu consiga atingir essa temperatura. Então, se a gente ampliar uma parte aqui, o que a gente vai ter? Então, vai ter, primeiro, o alumínio, depois, o isolamento. Então, aqui vai ser o alumínio, aqui o isolamento. Você tem a temperatura que você não quer que passe. Então, vamos chamar a temperatura aqui nesse ponto de temperatura que você não quer que passe, que é... Aí eu vou me corrigir, que é o contrário. Seu TS vai ficar bem aqui do outro lado, né? O seu TS fica aqui e sua temperatura interna fica aqui. Só essa aí foi a diferença. Disso aqui, ó, do L, do isolamento. Então, nossa variável aqui é essa largura do isolamento, para a gente descobrir qual esse valor tem que ser aqui no nosso exercício. Então, bora lá. Substituir o que a gente já tem nessa equação. Então, usando nossos valores. Agora, então vamos lá. TS menos TI. Então, temperatura que a gente quer é 21,3. 21,3 menos temperatura interna, 12 graus, dividido pela largura do alumínio, que a gente vai colocar aqui 0,0005, dividido pelo K do alumínio, o K do alumínio está aqui, ó, 200, vezes a área, que é 1. Isso mais a nossa variável que a gente quer, então vou até fechar aqui de outra cor, largura do isolamento, dividido pelo K do isolamento, que vai ser 0,028, vezes a área. Isso tudo vai ser igual, então, a
temperatura do ar menos temperatura que eu quero dividido por 1 sobre coeficiente de filme, que é 8. Tá aqui. Coeficiente de filme, que é 8. Vezes a área, que é 1. Então, nosso passo aqui, nosso próximo passo é isolar essa nossa variável do L de isolamento. Então, eu posso calcular tudo aqui primeiro, para depois isolar isso da melhor forma possível. Então, vamos lá. Vou fazer as contas aqui com vocês. Espero que dê para ver. Vou escrever a equação, então. Pode ser... Vou passo a passo, né? 21,3 menos o 12, né? Que é o mais simples de todos. 9,3. Depois, a gente vai escrever o 0,005 dividido por 200. Então, você vai ter um valor aqui de... Deixa eu ver quantos zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 6. A largura de isolamento eu vou deixar aqui também um fator de 1 dividido por isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 dividido por 0,028. Dá 35,71. A gente vai colocar aqui 35,71 vezes a nossa largura de isolamento. E isso vai ser igual, então, 25 menos 21,3, você vai ter 3,7. 3,7 dividido por 1 sobre 8. Fazer, então, 1 dividido por 8. 0,125. Então, agora, o que eu posso fazer? É multiplicar cruzado aqui. Então, vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Vamos lá. Primeira coisa, pegar esse 0,125 vezes o 9,3. Então, pegar o 125 vezes 9,3. 1,1625. Então, vamos lá escrever. 1,1625. Isso vai ser igual. Primeiro, a gente multiplica o 3,7 vezes o 2,5. Então, vai ser 3,7 vezes 2,5. 9,25. 9,25 vezes 10 a menos 6. E depois o 3,7 vezes o 35,71. Então, 3,7 vezes 35,71. 132,13. Então, vamos. Mais 132,13 largura de isolamento. Depois disso, então, a gente vai vir aqui passar essa parte para o outro lado. Então, vai ser... Vou colocar aqui do jeito que a gente já quer o nosso resultado final. Nosso resultado final, então, vai ser 1,1625 menos 9,25 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 132,13.
Então, vamos lá. Calcular isso aí. 1,1625 menos 9,25 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 132,13. Então, dá 8. Vou colocar aqui, ó, 8,8 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 8,8 milímetros. Então, nossa resposta foi encontrada. 8,8 milímetros é a largura do isolamento desse material aqui que a gente teve que encontrar. Então, a gente achou essa largura de isolamento. Então, deixa eu mostrar aqui, 8,8. Beleza. E aí, pessoal, conseguiram entender? Vocês acham melhor dessa forma aí? Eu acredito que assim, Vinícius, dessa maneira que você fez, assim, nesse método mais passo a passo, né, indo por parte, é bem mais fácil de absorver. Quando você passar pelo slide, às vezes, por já botar os valores tudo de uma vez assim na fórmula, às vezes fica meio confuso. Agora, assim, passo a passo, não tem erro não. Não, beleza, então. Os próximos eu passo desse jeito aí para vocês. O vídeo vai estar no portal para vocês. Daqui a uns 20 minutinhos já está lá. Então, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente fala mais sobre isolamento. Tem isolamento de muitas formas que a gente vai calcular. Vocês vão ficar umas 2 semanas aí só calculando isolamento. Depois a gente vai para a carga térmica. Então, eu vou acabar aqui a gravação. Vocês podem fazer qualquer pergunta depois.